Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos dar sequência no terceiro bloco aqui da primeira aula sobre novo Código Florestal. Código Florestal, Lei 12.651 de 2002. Não é tão novo assim, mas é o mais recente que nós temos, que na verdade já é o terceiro. Eu só falei de 64, mas tem um de 37 também. Mas vamos lá, meus amigos. Inciso 6. São apps também as restingas, como as fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. Pessoal, restinga é basicamente essa matazinha aqui que vocês estão vendo que é bem rasteira, bem pobre, aparentemente não serve para nada, mas serve para tanta coisa. De vez em quando a gente tem notícia aí, casas do bairro X da cidade tal, tomadas por dunas. Muito provavelmente porque você invadiu aquele ecossistema. Apesar de você ver uma mata bem menos biodiversa do que normalmente a gente olha para as florestas brasileiras e tem, mas é uma mata com uma grande relevância para incorporar elas. Imagine a dificuldade dessas plantas conseguirem sobreviver num lugar que é um solo salino, provavelmente, normalmente é bem salino, num solo que é bem arenoso, muito pobre em matéria orgânica, e esse pessoal aqui, essas plantinhas, aparentemente não estão fazendo nada aí, elas conseguem sobreviver, vão incorporando matéria orgânica, são suficientes para atrair alguma fauna para esses lugares. Então, a gente precisa manter isso aqui também, não só para segurar as dunas, mas também pela sua própria biodiversidade. São espécies que só vão conseguir sobreviver aqui também, porque elas se adaptaram a essas condições que são inóspitas para a grande maioria das outras espécies. Bem perto ali também da questão das restingas, nós temos no inciso 7, perdão, os manguezais. Pessoal, os manguezais são imprescindíveis. Praticamente 80% de toda a vida aquática que é consumida pelo ser humano, então peixes, caranguejos, camarão, eles passam pelo menos uma parte de sua vida. Pelo menos uma parte de sua vida aqui nos manguezais. Então entendam, 80% de tudo que se consome de fauna aquática no Brasil é retirado, que é consumido, vive pelo menos uma parte de sua vida nos manguezais, por isso que eles são chamados de berçários dos mares. Um encontro bem interessante entre a água doce dos rios e a água salina do mar, que tem uma água salobra aqui, nem é tão salgada, nem deixa de ser. A gente tem aqui uma grande quantidade de matéria orgânica que normalmente é trazido pelos rios. Então, é um ecossistema riquíssimo que tem sido predado de várias maneiras. Tem o desafio da própria água dos rios, que muitas vezes já chega aqui poluída. E aí mesmo assim, a gente tem essas árvores que conseguem sobreviver a esses ambientes alagadiços, que elas têm que criar raízes que vão para fora da água para ela poder respirar. Também tem seres que só existem ali, a gente olha, sente um cheiro ali característico de matéria orgânica em decomposição, acha às vezes até que é sujo, às vezes é mesmo, mas é riquíssimo, a natureza precisa disso aqui, e a gente precisa disso aqui por conta dos recursos que nós nos apropriamos de maneira direta. Então, os manguezais, em toda a sua extensão, também são app. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que a gente aterra o manguezal para fazer shopping, né? De vez em quando acontece isso. A gente tem uma série de outros riscos. Muita gente desmatando o manguezal para fazer carcinicultura, que é a criação artificial de camarão. E aí a gente acaba traz um camarão que não é da nossa fauna, acaba colocando em risco também a biodiversidade. Então, vamos cuidar dos nossos manguezais. Pessoal, interessantíssimo aqui para a nossa região, inciso 8, as bordas dos tabuleiros ou chapadas, a borda do nosso chapadão. Essa foto aqui, inclusive, é de minha autoria, não o desenho, a foto. Olha como é bonita as escarpas do nosso chapado. Isso aqui acho que foi ali na Pedra do Serrano, inclusive. Então, um pontal, coisa linda aí da gente ver. Tá bom? Então, até a linha de ruptura do relevo em faixa nunca inferior a 100 metros. Então, olha, daqui, que é o que vai romper o relevo, até
100 metros. Tudo bem? Em todas as direções. Claro que isso aqui está mais de 45 graus, não está? É APP também, mas não pelo inciso 8, ok? Como eu falei para vocês no inciso 9, no topo de morros ou mantos, montanhas e serras, com altura mínima de 100 metros de inclinação, média maior que 25 graus nas áreas delimitadas. Então, basicamente é isso. Olha, pessoal, aqui até tem um declive pequeno, mas começa de 25 graus, começa a ficar mais. E eu tenho pelo menos uma diferença entre a parte mais embaixo e a parte mais alta de 100 metros. Se eu tenho isso, 100 metros, e um mínimo de declive de 25, tudo que tiver no topo, então essa parte todinha aqui ó, do desenho, ela deve ser considerada APP também. É bem técnico, inciso 9, mas dá uma olhadinha para a figura, fica mais fácil de vocês entenderem. Então vamos lá. No topo dos morros, montes, serras, com altura mínima de 100 metros, inclinação média maior que 25 graus, áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 da altura mínima da elevação, sempre em relação à base. Então, 100 metros em relação à base, sendo esta definida por planície ou espelho de água adjacente ou nos relevos ondulados pela cota do ponto que seja próximo da elevação. 10. As áreas de altitude superior a 1.800 metros. A gente tem bem pouco no Brasil. Só para vocês terem noção, aqui na Chapada do Araripe, o ponto mais alto não chega a 1.100 metros, 1.098, 1.097. Então, qualquer que seja a vegetação. Então, tudo acima de 1.800 metros. 11. As veredas, que a gente gosta de chamar aqui de brejo. Então, a faixa marginal em projeção horizontal com largura mínima de 50 metros a partir do espaço permanentemente brejoso ou encharcado. Então, encharcado, brejo, vereda, são todos sinônimos, são aquelas áreas que nós temos os famosos pântanos, se vocês quiserem chamar assim também. Ela é alagada, apesar de não necessariamente ter ali uma lagoa, um lago, um rio correndo, mas sim nós temos corpos de água passando por ali, apesar de não ser aquele corpo de água como estamos acostumados a ver. Basicamente, as veredas que assim se chamam na Bahia, elas deu até o nome, né? O Grande Sertão Veredas. Ok, são importantes fontes de água ali. Tem muitas fontes de água que embreja aquela área, são normalmente ocupados aqui na nossa região eram por palmeiras, os buritis, por exemplo, que deram nome a alguns bairros, até a cidade, né? O Mauriti ele nasceu como Lagoa dos Buritis, então teve a corruptela da palavra e acabou virando Mauriti. Então, isso aqui, meus amigos, também de uma grande riqueza de biodiversidade, precisa ser protegido. Então, desde a margem, da parte que deixa de ser embrejada, 50 metros para frente, aquilo ali, e claro, tudo que está embrejado está protegido também. Dali para frente, a gente tem que manter a APP protegida. Tudo bem? Para frente. Artigo 5º, na implantação do reservatório de água, olha que eu falei para vocês, artificial, destinado à geração de energia, abastecimento público, obrigatória aquisição e desapropriação, instituição de servidões administrativos pelo empreendedor das áreas de preservação permanentes criadas em seu entorno, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, baseando-se na faixa mínima de 30 metros e máxima de 100 metros de área rural e as faixas mínimas de 15 metros e 30 metros se for em área urbana. Então, olha, até o reservatório de água, o açude velho ali em Campina Grande, em tese, nós teríamos que ter de 15 a 30 metros por escolha do órgão licenciador para manter a APP. Proteger de assoreamento, proteger de lixo que vai se depositar ali, proteger de uma série de outras intempéries causadas pela própria natureza ou pela nossa interferência humana. E aqui, pessoal, o artigo 6º que cria uma segunda categoria, vamos supor que é a segunda divisão das APPs. Entendam que até agora a gente falou que é APP independente se for propriedade pública ou privada. Não vai ter desapropriação, não tem. Nas APPs do artigo 4º e 5º. Agora, aqui no artigo 6º, acompanhem o raciocínio.
consideram-se ainda de preservação permanente quando declaradas de interesse social por ato do chefe do executivo as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades. Meus amigos, lembrem que nós temos na Constituição, salvo engano, artigo 5º, inciso 22, é garantida a propriedade. Inciso 23, a propriedade será limitada pela sua função social. Inciso 24, salvo engano, a propriedade poderá haver desapropriação em casos de interesse público, em caso de necessidade ou utilidade pública ou de interesse social, com prévia e justa indenização. Declaração de interesse social por ato do chefe do poder público. Então, a nossa doutrina ambientalista e também administrativista entende que, nesse caso aqui do artigo 6º, em havendo a declaração de interesse público, surge consigo o dever de desapropriação dessas áreas. E aí o poder público deverá indenizar os seus antigos proprietários. E aí, professor, eu posso declarar e desapropriar por interesse social em qualquer situação? Não. Situações elencadas aqui. Quais sejam? Conter erosão de solo. Sei lá, de repente, vocês viram ali uma erosão muito importante na encosta do seminário, mesmo depois de ter passado ali por reformas do governo do estado. Seria viável, seria possível algum tipo de desapropriação de terrenos para ali, se for o caso, não sei se é dominialidade pública ou privada, no intuito de declarar o interesse social e fazer cumprir a lei, de maneira que evite que continue acontecendo ali as erosões. Erosão do solo, risco de enchente, deslizamento de terra, de rocha, etc. Proteger restingas ou veredas. Aí, professor, mas não já protegeu até 50 metros? Na verdade, toda a restinga já é. E 50 metros das veredas? Sim, mas mais de 50 metros, se eu quiser. Ou então, aquilo que vai fazer o meio que, como diríamos para vocês, aquela zona de amortecimento que a gente falou nas unidades de conservação para proteger as restingas. Então, seria viável também a criação dessas APPs por ato do chefe do poder público do executivo. Vejam que a lei não determinou aqui que esse ato do executivo seja ato do presidente da República. Pode ser do Distrito Federal, do Estado e também do município. Além disso, meus amigos, para proteger as várzeas, algo muito parecido ali com as veredas, mas aquelas áreas ali alagadiças uma parte do ano. Abrigar exemplares da fauna, flora ameaçados de extinção. Então, posso criar uma APP para isso. Aí, na minha opinião, seria muito mais adequado a unidade de conservação mesmo. E proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico, que, na minha opinião modesta, também seria muito mais caso de uma unidade de conservação do que propriamente dito de uma APP. Além disso, meus amigos, consideram-se ainda formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias. Então, pode ser feita ali uma APP para proteger as matas também, proteger a própria segurança viária, assegurar a condição do bem-estar público, auxiliar a defesa do território nacional e proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional. Dito isso, meus amigos, se preocupem essencialmente para provas de concurso com o inciso 4 e um pouquinho do inciso 5 e saibam que existe uma possibilidade de uma APP sem intervenção de desapropriação e uma com, mas não vão decorar todos esses incisos do 6, não, nunca vi sendo cobrado propriamente dito. Agora, saibam da existência do inciso 6 e que, se for declarado esse interesse social, é caso de desapropriação. Artigo 7º. A vegetação situada em APP deverá ser mantida pelo proprietário, possuidor ou ocupante. Isso é interessante para vocês que estão estudando direito das coisas, porque independente da relação, se é uma relação de posse, de mera detenção ou de propriedade mesmo, todos estão solidariamente obrigados a proteger a APP, a qualquer título, pessoa física ou jurídica de direito público ou de direito privado. E aqui, meus amigos, nós estamos diante ali de
zona de transição entre o direito das obrigações e o direito de propriedade, porque se trata de uma obrigação em razão da coisa. Cuidado, não é em razão da propriedade, mas é em razão da coisa. Então, lembrem que é uma limitação administrativa gratuita e obrigatória para todos que se enquadrarem em espaços territoriais naquelas características do artigo 4º e, vamos colocar aqui, do artigo 5º também. Mas, no artigo 6º, nós temos uma limitação de interesse social que será objeto de desapropriação. Além disso, 7º parágrafo 1º, tendo ocorrido supressão de vegetação situada em área de preservação permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante, a qualquer título, é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados nessa lei. No próximo bloco a gente vê esses usos. Artigo 2º. A obrigação prevista no parágrafo 1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor. Então, nada daquela história, mas eu já comprei assim. Não importa, você tem o dever de recuperar e se tem de manter. Terceiro, no caso da supressão não autorizada da vegetação realizada após 22 de julho de 2008, é vedada a concessão de novas autorizações de supressão de vegetação, enquanto não cumpridas as obrigações previstas no primeiro. Então, olha aqui. Apesar daquilo que eu falei para vocês, olha de novo, 22 de julho de 2008. Lembra no primeiro bloco que eu falei dessa data? Sabe por que dela? Eu já expliquei a você por que dela. Então, isso aqui, meus amigos, o que foi desmatado até essa data é chamado para as reservas legais de zona consolidada. Já foi desmatado, não precisa mais voltar. Mas nas APPs, por serem tão frágeis, eu tenho o dever de manter. E se eu não tenho mais aquela vegetação, eu tenho o dever de recuperar a vegetação. Ok? Então lembrem disso. Mesmo que eu transmita a terra, se eu transmitir, alguém comprou, eu deixo de ser obrigado e quem tenha a posse, propriedade ou mera detenção tem a obrigação de manter, se ainda existe, ou recuperar a vegetação onde já foi alterada. Pessoal, 17 minutos. Volta para a gente encerrar o assunto de APP e a gente deixa reserva legal e CAR para a próxima aula. Tchau!